Olá pessoas, eu sou o Eric, esse é o Saúde em Pauta, e dando continuidade a esse mês onde a gente vai falar sobre saúde mental, tô aqui para falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. Sempre aquela ideia, o TOC é uma doença séria, então a gente não pode ficar brincando com isso, não pode falar que tudo é TOC. A vivência de uma pessoa com TOC é extremamente complicada, e diagnosticar o TOC pode ser extremamente complicado. Até porque uma pessoa pode ter um tipo de TOC no qual ela tem um pensamento muito grande em uma coisa específica. Ou ela pode querer ter muita organização. Ou ela pode achar que ela não desligou o gás. Esses pequenos pensamentos que acabam crescendo cada vez mais na pessoa e fazendo com que ela sinta cada vez mais ansiosa. Então, cada uma acaba tendo um tipo de TOC diferente, cada uma acaba se vendo de maneira diferente com esse transtorno. Então, por isso, é importante a procura de um médico. Só um médico vai poder falar se você realmente tem TOC. A gente ainda não sabe direito de onde surge o TOC e como ele se forma. Porém, há um estudo recente que foi publicado no Psychical Journal USA, onde o Dr. Rasmussen e o Jing Zhuang, eles mostraram que 53% dos gêmeos monozigóticos possuíam o TOC em comum, enquanto os gêmeos dizigóticos eles não possuíam, o que apresenta uma característica genética presente nisso, porque já que gêmeos idênticos possuem essa característica em comum, há uma característica genética além da característica ambiental. Em outros estudos também mostram que as características ambientais, como traumas, como a necessidade de se auto-identificar e até mesmo o uso de drogas podem causar o transtorno obsessivo compulsivo. Inclusive foi visto que no tratamento de esquizofrenia, com a utilização de alguns fármacos, acabaram se desenvolvendo o transtorno obsessivo compulsivo em alguns dos pacientes. O transtorno obsessivo compulsivo ele se caracteriza por alguns padrões, como por exemplo as obsessões e as compulsões. As obsessões elas são pensamentos intrusivos que aparecem no indivíduo, ao qual ele não tem controle nenhum, e muitas vezes são pensamentos ilógicos, irracionais e até delirantes. E para controlar essa ansiedade desses pensamentos, surgem as compulsões. As compulsões elas são atos que ajudam a aliviar a ansiedade causada pelas obsessões. Essa doença ela é muitas vezes já diagnosticada na infância, onde uma criança ela desenvolve compulsões. Normalmente, as compulsões na infância elas vêm antes das obsessões. Eu vou deixar um artigo aqui embaixo deixando tudo explicadinho sobre esse assunto do transtorno obsessivo na infância. Porém, ele é muito comum na infância, onde a criança ela desenvolve inúmeros rituais, o que é já comum para uma criança fazer. Porém, uma criança com TOC, ela vai desenvolver esses rituais de maneira muito maior e que vai causar algum prejuízo no cotidiano dela. Para que uma pessoa seja diagnosticada com TOC, essa pessoa ou criança, ela precisa gastar pelo menos 1 hora de seu dia com esses rituais aos quais vão atrapalhar o cotidiano dela. Ou seja, se uma pessoa tem um tipo de TOC no qual ela se importa muito com organização e ela perde 1 hora do dia dela organizando um único objeto num ponto específico, isso já pode ser considerado como um tipo de TOC. Porém, o diagnóstico ele necessita de um acompanhamento psiquiátrico, já que muitas vezes o TOC ele pode ser confundido com outros tipos de doença, como ansiedade, como síndrome de Tourette, até mesmo esquizofrenia por causa dos pensamentos muito tumultuados. É importante frisar aqui também outros transtornos mentais inclusos em pacientes com TOC. A ansiedade ela é muito presente, principalmente para os pacientes que têm um tipo de TOC, onde a pessoa se sente sempre ansiosa porque ela sempre se encontra em alguma situação de perigo, ela acha que está em alguma situação de perigo. A depressão também é comumente encontrada em pacientes com TOC. Cerca de 67,3% dos pacientes com TOC foi constatado que ele possuía depressão grave ou severa. O transtorno obsessivo compulsivo ele é comum tanto para homens quanto para mulheres.
mas ele, na fase mais jovem das pessoas, ele é mais comum em meninos e eles vêm normalmente associado ao transtorno de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Segundo a OMS, o TOC ele é a quinta condição que mais incapacita mulheres entre os 14 aos 44 anos. Ele tem que ser feito através da ajuda de um psiquiatra, e só um psiquiatra e um médico especializado vai conseguir identificar TOC, porque, como eu disse, muitas vezes ele pode ser confundido com outros transtornos psicológicos, e o tratamento de TOC tem que ser um tratamento específico, com medicamentos específicos, com um jeito específico de ser tratado. Então é sempre bom, se você acha que tem, se você questiona se alguém tem, é importante procurar sempre um médico especializado para que ele possa dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. O tratamento ele vai ser feito através tanto de analítica, com um psicólogo, tanto com um medicamento. Como eu gosto de deixar para o final do vídeo, eu tenho uma indicação de um episódio de uma série. Eu tenho aqui para indicar Grey's Anatomy, a temporada 10, episódio 8. No qual a doutora Miranda Bailey, ela se encontra com um TOC após um trauma sofrido por ela. Muito interessante ver esse episódio para entender um pouquinho mais sobre o que uma pessoa com TOC ela sofre. São videozinhos mais curtos. Espero que eu tenha informado tudo. Todas as informações vão estar aqui embaixo. Não esquece de dar seu joinha e ver os nossos outros vídeos aqui do lado.